Advogado de profissão e embaixador do ser e do saber macaenses por vocação, o nosso convidado desta noite é o exemplo perfeito do velho adágio que garante que filho de peixe sabe nadar. Conhece naturalmente como poucos a vida e a obra de Henrique de Sena Fernandes, mas não se deixou agrilhoar pelo percurso do pai e trilhou o seu próprio caminho no universo das letras e da própria cultura macaense. Miguel de Sena Fernandes, a páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, Miguel. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Apresentava-o nesta pequena introdução como o filho de Henrique de Sena Fernandes e conhece, obviamente, como ninguém, o carácter e a escrita de Henrique de Sena Fernandes, mas também cada vez mais como uma voz própria nas letras macaenses, ainda que com características diferentes. Eu começava pela obra do seu pai. A obra do seu pai, Henrique de Sena Fernandes, desapareceu recentemente, ainda está muito viva a sua memória no seio da comunidade portuguesa de Macau e no próprio território. Foi editada uma obra póstuma. O que é que falta fazer para manter ainda mais viva a obra de Henrique de Sena Fernandes? Há trabalhos que podem ser resgatados ainda. Há livros que têm que ser necessariamente reeditados, há traduções que têm que ser feitas. Como leitor, mas sobretudo como filho, o que é que gostaria de ver feito? Bom, antes de mais, obviamente, como filho, naturalmente, gostaria de ver a obra do pai a perpetuar-se em Macau, na terra onde ele escreveu e para a qual escreveu. O que é que falta? Falta muita coisa, naturalmente, não é? Falta, como o Marco disse ainda há pouco e bem, resgatar muitas coisas ainda. Há muita coisa que está no baú ainda vamos com algum tempo, vamos reproduzir aquilo, pelo menos digitalizar, portanto, os manuscritos. Há muitas notas soltas, por exemplo, e obviamente que não é trabalho de um dia, enfim. Não se vai publicar manuscritos, assim, notas soltas, não é? Portanto, é necessário todo um trabalho para que todos estes manuscritos façam algum sentido, porque, no fundo, é uma divulgação. E naturalmente, quando eu falo dos manuscritos, falo em obras, portanto, há histórias que estão aí, há muita coisa ainda por se descobrir, muita coisa... tudo escrito à mão, por exemplo, não é? Portanto, naturalmente levará o seu tempo, o processo todo para decifrar a escrita. Bom, ele, nos tempos em que ele escrevia, tinha uma escrita bastante regular, portanto, não era assim tão difícil, de ler aquilo que está escrito à mão. Mas o meu pai gostava também muito de criar as palavras, muitas vezes. Eu, por experiência própria, principalmente a minha irmã, que durante algum tempo chegou a digitalizar uma das obras que não está ainda editada, que é O Pai das Orquídeas, ela viu-se aflita justamente para decifrar essa palavra, determinadas palavras, porque ele próprio criava, enfim. Há muita coisa ainda por se fazer. Como obra de divulgação, por exemplo, eu advogo a maior divulgação possível. Eu julgo que Henrique de Sena Fernandes é um autor com dignidade para ter a sua obra nas escolas, por exemplo. Faz falta esse tipo de... porque depois há outra questão, que é chegar a afirmar Henrique de Sena Fernandes não apenas como um autor macaense, mas um autor de Macau. Permitir que seja lido também pela comunidade chinesa, e quem lê da comunidade chinesa, quem lê Henrique de Sena Fernandes, gosta do que lê e revê-se de certa forma também naquilo que lê. Ouvíamos recentemente no Festival Rota das Letras um autor chinês cá de Macau dizer que faz falta precisamente este facto, faz falta que os leitores de Macau descubram Henrique de Sena Fernandes. O que é que pode ser feito neste sentido e quem é que poderia fazer este trabalho? O Instituto Cultural teria uma palavra a dizer? Absolutamente. Naturalmente que isto, para já, terá que haver um apoio institucional para se fazer isto. A sociedade civil, por mais que queira trilhar por este caminho de divulgação, obviamente que não terá
não será tão eficaz se isto partisse de um organismo público. Ora, o Instituto Cultural, naturalmente, é o organismo por excelência para fazer esse tipo de trabalho. E o que é que se pode fazer? Traduzir para já. Traduzir e divulgar. Disse aqui muito bem, o Henrique de Sena Fernandes não é só um escritor macaense, é um escritor de Macau e obviamente, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ler, quer seja em inglês, porque até houve uma outra tradução para o inglês, quer seja em chinês, porque também houve uma tradução, a Dança Feiticeira foi traduzida, por exemplo, para o chinês. As pessoas sentem aquele Macau nostálgico, aquele Macau referência que, com o desenvolvimento, enfim, isso tudo desapareceu. Portanto, buscar as raízes de Macau, por exemplo, é uma coisa vã se nós não tivéssemos um testemunho. Henrique de Sena Fernandes é o testemunho do Macau que foi. Portanto, nas várias peripécias, no desenvolvimento das suas histórias, por exemplo, é o testemunho mais que evidente daquele Macau que desapareceu. Ora bem, a comunidade chinesa atenta às coisas que se passam também com outras comunidades, e no que respeita à literatura, por exemplo, falam com muita frequência, pelo menos sou testemunha disso, que as pessoas conversam comigo e dizem que faz falta precisamente isto. Ora, voltando à questão inicial, como fazê-lo? O Instituto Cultural naturalmente terá uma palavra decisiva para isto. Não é? Porque, caso contrário, porque se não fosse um Instituto Cultural, então nós teríamos criar uma estrutura dentro da sociedade civil que é muito mais trabalhosa, com os fracos recursos que a sociedade civil tem neste campo, e a coisa torna-se muito mais morosa e gigantesca. Portanto, o Instituto Cultural, pelo menos a mim, já manifestou o interesse em traduzir as obras. Vai ser traduzido muito em breve Os Douros, portanto, a última obra publicada do meu pai. Vai ser, e obviamente que não vejo obstáculo nenhum que se faça isto. Mas tem que se fazer mais. Mas quem fala do Henrique de Sena Fernandes fala de outros autores macaenses. Já lá vamos, Miguel. Há interesse, obviamente, por parte da família em ver a obra de Henrique de Sena Fernandes editada, trabalhada. Facilita o facto de haver cada vez também um maior interesse por parte da academia, chamemos-lhe assim, em estudar a obra de Henrique de Sena Fernandes. Eu, pelo que sei, há uma académica que se propõe fazer um doutoramento sobre Henrique de Sena Fernandes, estará neste momento a iniciar esse trabalho. Há também estudos mais ou menos dispares que têm sido feitos sobre a obra, num sentido de contextualizar e de explorar a obra, de explorar uma linha condutora na obra de Henrique de Sena Fernandes. Este interesse por parte da academia facilita a reabilitação da obra do seu pai? Sem dúvida. Todo o interesse académico à volta da obra do Henrique de Sena Fernandes, obviamente que é bem-vinda. Porque até lá muita coisa se escreveu. Meu pai escreveu, muitas nas longas conversas que eu tinha com ele. Meu pai manifestava sempre com uma certa tristeza naquela altura, quando havia momentos de melancolia. Ele dizia assim: não achas aquilo que eu escrevo tem dignidade de ser estudado? Não achas, Miguel? Ele disse: obviamente que sim, pai. Claro que tu tens, e digo isso não é por tu seres meu pai, enfim, porque é aquilo que eu leio, não sou. E eu tento ser o mais imparcial possível ao ler o Henrique de Sena Fernandes. Obviamente que nessa altura ele estará muito contente ao saber que existem iniciativas deste género, portanto, colocar a obra dele num outro patamar, e não é apenas numa livraria perdido nas prateleiras de uma livraria, mas não, é colocar num outro patamar. Eu julgo que estudar Henrique de Sena Fernandes faz todo sentido. E faz todo sentido para começar, porque, a começar por isto, ele
reflete um certo mundo. Ele, com todo orgulho, dizia que eu sou macaense. Portanto, tudo isto transparece na sua obra. O ser-se macaense, o apego à terra e aquela constante de estar sempre a miscigenação, e tudo isto faz parte do diário, faz parte do mundo que é macaense. Mas não é só isto, extravasa este mundo. Fala de Macau. Como ainda há pouco eu disse, o universo de Macau, aquele Macau que já não existe, mas que é absolutamente necessário, absolutamente fundamental para a reconstituição da memória coletiva, da memória de Macau. Isto independentemente da pessoa, da etnia que faça parte desta memória. É, de facto, uma chega absolutamente importante. Ora bem, e depois há outra faceta ainda. E lá está, isto já se calhar tem mais a ver com os linguistas. E o próprio português que o Henrique de Sena Fernandes utiliza. Ele dizia sempre assim, que eu escrevo o meu português e ninguém me tira nenhuma vírgula, nenhuma cedilha, nenhum acento circunflexo. E ele dizia assim, nós em Macau, nós temos o nosso português e nós temos orgulho do nosso português. Eu cresci neste ambiente para já. Vocês não se envergonham com o vosso português. Se vocês têm a pronúncia que têm, sintam-se mais ricos com isto, justamente por causa da sua condição de miscigenação. O Miguel dizia há pouco que não será fácil organizar a obra e os trabalhos que o seu pai deixou. O Henrique Sena Fernandes era um homem organizado ou era uma espécie de Fernando Pessoa que escrevia em tudo o que fosse papel que apanhasse à frente? Era precisamente isto. Ele já escreveu em todo sítio. Bom, repara só, quer dizer, ele sabia onde as coisas dele estavam. Repara, ele utilizava o verso dos calendários, por exemplo. Ele todos os anos recebia agendas, aquelas agendas com calendários e as datas oficiais, as importantes e tudo mais. Ele nunca utilizava aquelas agendas, ele não precisava de agendas para nada. Mas utilizava, gostava porque uma agenda tinha aquele aspecto de livro e muita coisa foi escrita com essas agendas. Claro, depois utilizava, quem vê os manuscritos de Henrique de Sena Fernandes sabe que ele utiliza milimetricamente tudo o que um A4 pode dar. Portanto, de cabo a rabo, ele utilizava todo o espaço que era disponível. E aí é que estava a grande dificuldade. E ele depois de ler, depois fazer a sua revisão, então ele punha um grande número, uma outra cor, naturalmente, um vermelho, uma outra cor, para dizer a página, só para a pessoa, para ele próprio seguir, naquela sequência, não é? Ele punha em letras muito gordas a página. Portanto, ele não era assim organizado nessas coisas. Organizado à sua maneira, só ele é que sabia onde é que as coisas estavam. Tinha o seu próprio método. O estudo da obra de Henrique, um estudo orgânico, fundamentado, organizado da obra de Henrique de Sena Fernandes, pode, de certa forma, abrir portas para outro tipo de estudos. Há muito que se discute cá em Macau se há ou não uma literatura local em língua portuguesa. Sim. Se não existe uma literatura, existem pelo menos autores, existe Henrique de Sena Fernandes, existe Diolinda da Conceição, existe Adé ainda com outras características, e existe uma série de autores que não tendo crescido, não tendo nascido e se calhar crescido cá em Macau, passaram cá muito tempo e a escrita deles é de sobremaneira influenciada pela presença no território, que possivelmente se tivessem estado noutro lugar qualquer do mundo não teriam escrito assim. Falo, por exemplo, de Marião Dina Braga, falo, por exemplo, do próprio Camilo Peçanha. Esta discussão em torno da existência ou não existência de uma literatura portuguesa de cariz macaense faz ou não sentido? Eu acho que faz. Eu acho que faz todo sentido discutir. Se existe ou não, isso é uma outra história, mas é necessário discutir-se, porque as letras são absolutamente importantes para a manifestação de uma comunidade. Eu, quando falo de comunidade agora, falo, obviamente, que ultrapasso todas as fronteiras da comunidade macaense. Portanto, eu estou a falar da comunidade portuguesa em geral.
mas comunidade portuguesa de Macau. Não sei se eu terei alguma legitimidade de falar sobre o que seja a literatura portuguesa de Macau, mas cá me parece que, para já, é necessário que os autores, aqueles que escrevem em Macau, que o ser escritor de Macau não seja apenas a pessoa que escreveu em Macau. Para mim não me diz nada, absolutamente nada, em termos de literatura portuguesa de Macau. Alguém que esteja cá e começa a escrever uma história que se passa inteiramente na Argentina, por exemplo. Não me diz nada, não me diz nada. Obviamente não estou agora a limitar o campo imaginativo do autor, não é? A Macau, obviamente, não estou a falar disto. Okay? Eu acho que os autores, aqueles que se entendem como fazendo parte da literatura portuguesa de Macau, eu julgo que algo falta aí. É uma questão de identidade também, é uma questão de pertença. Porquê é que eu falo assim? Porque a literatura portuguesa, já sabemos o que é que isso é, porque a literatura portuguesa seria tal atividade literária desenvolvida em português e é português continental, europeu, não é? Mas a literatura portuguesa de Macau, eu julgo que vai muito mais além do que escrever em português em Macau. Para que haja isto, para que haja este elemento aglutinador, identitário, do que seja literatura portuguesa de Macau, é necessário que os próprios autores, ao escreverem, ao ponto de partida, é que se identifiquem com Macau, independentemente de terem ou não escrever sobre Macau, não é? Porque Macau eu julgo que Macau deve refletir nas suas obras de uma maneira ou outra. Claro, eu não sei que me perdoem os puristas, mas eu julgo que é isto, porque é só assim é que faz sentido para mim. Só isto que faz sentido. Enfim, escrever em Macau, a não ser que a pessoa, a própria escrita em si, denuncia que um certo espaço, porque as influências do dia-a-dia, isto vai influenciar a própria escrita, a própria maneira de se expor, o desenvolvimento da história, do enredo e tudo mais. Mesmo que seja assim, eu julgo que é pertinente falar precisamente deste ponto de partida, este sentido de pertença a este mundo que gira à volta de Macau. Caso contrário, para mim, talvez eu seja limitativo, mas não faça muito sentido. Mas a falta de concordância nesse sentido do que o Miguel falava... É muito discutível. Mas pode inviabilizar projetos que deveriam ter sido feitos. Por exemplo, não há um estudo aprofundado, não há um dicionário literário de Macau, por exemplo, que aborde não só autores que escrevam em português, mas também que escrevam em chinês. Esta é outra característica. Mesmo em questões literárias e culturais, as comunidades vivem em paralelo e quase nunca se misturam. Há muito pouca gente que saiba identificar... Exatamente, há muito pouca gente que saiba identificar, por exemplo, um escritor chinês nascido em Macau, língua chinesa. Faz falta uma obra agremiadora que aborde sobre este tipo de questões? Sem dúvida. É absolutamente necessário que se faça uma pesquisa sobre isto, uma pesquisa a fundo, para já enfrentar isto e ter coragem suficiente para trilhar por este caminho de investigação sobre a literatura de Macau, do qual naturalmente fará parte a literatura portuguesa de Macau. Mas esse estudo a nível académico, ainda há pouco nós estávamos a falar numa perspectiva mais endógena, portanto nós estávamos a falar dos autores. Mas para se complete isto, é necessário aquela componente exógena. Neste sentido, é necessário, efetivamente, que haja um apoio frontal do Instituto Cultural para isto. Um Instituto Cultural tem um papel a dizer.
E é absolutamente decisivo até. Portanto, repara só que há quem escreve quer ver a sua obra editada. Nós estamos a falar da edição. Todo aquele processo de materialização da obra. Isto é uma atividade paralela, porventura mais complexa ainda, não é? De pôr o livro fisicamente na rua. Sem o apoio do Instituto Cultural ou do próprio das instâncias oficiais aos editores locais, como é que é possível de falar-se de literatura portuguesa de Macau? Não é impossível. Só numa perspectiva a não ser que os autores se contentam a escrever por um blog e pôr isto na internet, isso com todo o respeito aos escritores de blog, não é? Mas aquilo que nós os autores que nós estamos a falar, por exemplo, com essas características, obviamente que querem, têm todo o interesse em ver a sua obra fisicamente existente, palpável, que é o livro, no fundo, não é? Na prateleira, à venda, na livraria portuguesa. Todo este processo precisa de uma política corajosa, frontal e de apoio, sem quaisquer reservas aos editores. Isto é que é fundamental, porque caso contrário, não é muito fácil falarmos de literatura disto, de literatura daquilo, quando não é traduzível no mundo físico. Portanto, é um apelo que eu faço, naturalmente, porque hoje em dia, Macau, na conjuntura sociopolítica em que nós nos encontramos, não é? E isto tem muito a ver com aquela aproximação do mundo em que nós vivemos aos países de língua oficial portuguesa, portanto, o português propriamente dito, não é? Faz todo o sentido que Macau também crie a sua literatura, a sua expressão portuguesa nas letras. Mas para que isto possa ser viável, não é? Lá está, vou repetir, é necessário esta componente, este apoio por parte do governo. Por caso contrário, esta letra morta. Essa letra morta ninguém vai ler porque não está aí. O Miguel mencionava há pouco a questão dos blogs, utilizou agora uma expressão curiosa, a questão da letra morta, o patuá. Foi e continua a ser para muita gente, de certa forma, isto que referi, a letra morta. Ainda assim, têm surgido iniciativas interessantes, a principal dos quais é o Doce Papiaçam, mas também uma tentativa para reabilitar na internet o patuá como língua corrente, através de blogs, por exemplo. É uma boa forma, um blog, habituar as pessoas a escreverem em patuá, é uma boa forma de salvaguardar pelo menos na forma escrita, a língua, numa altura em que se festejam duas duplas efemérides, uma mais triste, outra mais feliz, o desaparecimento do Adé e a formação dos Doce Papiaçam. Sem dúvida. Quando nós falamos de patuá, nós situamos-nos numa dimensão diferente. Obviamente que o tratamento do patuá é diferente do tratamento que se tem em relação ao português, não? Obviamente. Aqui a preocupação é chamar a atenção, quando em relação ao patuá, é chamar a atenção. Olha que existe isto. Olha que existe isto. E como língua que é? Aquilo não pode estar apenas nas enciclopédias, nos livros do Adé e, enfim, aquilo que pode ser produzido. Não, tem que ser utilizado. Qual o meio mais idóneo para isto, se não é um diálogo? O diálogo. Ora bem, as bocas, as frases soltas em patuá, às quais merecem resposta em patuá também, isto é um ponto de partida. Nós iniciámos isto, eu lembro-me que em 2007, 2008, eu também cheguei a interessar um blog
que é oriundo em Portugal, dos Mackenzie que estavam lá, que era... o blog chamava-se, ainda se chama, não sei se ainda continua ativo, que é Gente de Macau. Gente de Macau. Houve uma altura que havia uma parte que era só em patuá. Nós escrevíamos tudo em patuá. Portanto, havia histórias em patuá de todas as pessoas e as pessoas acanhavam-se. Oh, Miguel, mas como é que é isto? Eu não sei escrever. Não é questão de escrever, saber ou não saber. Eu também não sei assim tanto, mas eu escrevo, não é mesmo? Eu escrevo. A bem ou a mal, eu escrevo. Não é? Nós não temos problemas acordes ortográficos, não temos esses problemas nenhuns, portanto as pessoas podem se exprimir em patuá como bem entenderem. Ora bem, qual não foi o meu espanto, as pessoas aceitaram esta ideia e foram para a frente, e foram escrevendo. Naturalmente, há várias formas de escrever em patuá e surpreendem-se várias formas de dizer a mesma coisa, não é? Em Macau, por exemplo, nós se calhar estamos muito habituados, para quem lê Adé, está muito habituado ao patuá do Adé, mas há tantas formas de se escrever em patuá. Portanto, isto surpreendeu-me, e eu pude constatar a própria versatilidade da língua. Ora bem, isto foi em 2008. Agora, não é? E as coisas ficam. Aquilo que é feito, por exemplo, o teatro, nós temos os nossos guiões e tudo mais, isto vai influenciar também, principalmente as pessoas que participaram no teatro, encarnaram os papéis que foram destinados a elas. E vão aprendendo e vão escrevendo também em patuá, naturalmente, com a ortografia que eu sugiro, naturalmente, mas estão a fazê-lo. Ora, isto é fundamental. Era absolutamente fundamental que as pessoas voltem a falar, a utilizar a língua. E dou-se para pensão, com isto tudo, com os vídeos e tudo mais, vem para já provar uma coisa, que o patuá serve perfeitamente para as situações absolutamente atuais. Nós conseguimos, em patuá, fazer muita... Claro que há muitos termos que nós utilizamos que já nos acusaram de serem muito aportuguesados, aportuguesado, né? Portuguesado. Mesmo assim, servem perfeitamente no contexto das coisas que se pretendem dizer. Ora, seja como for, não há patuá cerrado, não há patuá rigoroso, não existe isto, porque os puristas não me conseguem dizer o que é o patuá mais cerrado. Então, que não existe isto. Existe um patuá que foi evoluindo ao longo do tempo, por maneira que, quando nós dizemos isto é patuá, eu volto a perguntar, mas qual é o patuá que você está a falar? É patuá dos anos 50? Mais tarde, como é que é? É sem dúvida um papiá chistoso, mas tem também qualidades literárias. Eu perguntava-lhe isto porque a obra do Adé vai muito além daquilo que é o patuá do cotidiano, o patuá corriqueiro. Miguel Sena Fernandes tem-se afirmado como embaixador da cultura macaense, como encenador também, e quase nunca se referem a Miguel Sena Fernandes como um dramaturgo, alguém que escreve. Eu já lhe fiz esta questão por uma ocasião. Para quando uma compilação destas obras que tem vindo a escrever para os Doce e Papiação? Estou seriamente a pensar nisto. Eu não sei se vou conseguir este ano, mas eu espero, pelo menos no próximo ano, ter alguma coisa. Porque, sim, de facto, escrever durante muito tempo, isto dá aso a que se repense tudo aquilo que foi escrito e, naturalmente, voltar a situar aquilo que é retratado daquilo que eu escrevi. Para breve, porque eu já várias pessoas me desafiaram para, enfim, publicar as coisas. A coisa não é tão fácil, justamente porque há muita coisa que tem que ser reescrita, porque até agora são guiões. Eu estou farto de dizer isto, são guiões apenas e que só se justificam
para determinado contexto, portanto, por um público bem localizado temporalmente. Portanto, há muita coisa que foi escrito para a altura. Não é? E, portanto, naturalmente, para que isto possa ser minimamente inteligível, é necessário voltar a colocar elementos mais universais. Enfim, e é um trabalho que pode implicar, enfim, o reescrever em várias partes e tal. Há alguma coisa que eu voltei a escrever, mas lá está, é sempre aquele trabalho de se colocar mesmo de lado, porque, entretanto, surgem outros projetos e, portanto, o tempo não é assim muito. Portanto, eu espero poder fazer duas coisas. Para já, uma compilação sobre aquilo que a Doce Papiação fez e, ganhar um bocado de coragem para publicar o meu primeiro livro de contos. Portanto, vamos ver se terei a oportunidade de o fazer, não é? Porque há muitas histórias por contar e julgo que todas as pessoas têm as suas histórias. Teremos um Miguel Sena Fernandes para além da dramaturgia. Este ano os Doce e Papiação completam 20 anos, Sim. vão voltar a subir ao palco em novembro. Isto para lhe perguntar, 20 anos depois, convive bem ou começa a conviver bem com esta ideia de ser também Miguel Sena Fernandes o dramaturgo? Eu julgo que sim. É absolutamente inegável. É inegável que as peças foram feitas por mim, portanto, toda a construção do enredo para o palco fui eu que fiz. Claro que sempre com a ajuda de um ou outro, não é? Portanto, mas a estrutura da história e tudo mais, o próprio diálogo e toda a construção da história toda, foi fundamental, a minha pena, não é? Mas, sim, se a isto se chama dramaturgia, tudo bem, assumo, mas aquelas, volto a dizer, portanto, aquilo que eu escrevi tem que ser novamente revisto para incluir estes mesmos elementos que faltam num contexto um contexto intemporal. Portanto, claro, é impossível fugir daquele contexto de tempo a que se reporta a história, não é? Mas incluir os elementos que valem por si, independentemente do tempo. Isto é que é fundamental e não foi feito, confesso, não tenho tempo para isto. Mas há de ser feito, porque considero fundamental, porque muitas vezes não é só apresentar uma coisa em público, não é só fazer um filme em DVD. É necessário também colocar isto à disposição das pessoas. As pessoas querem ler as coisas, não é só ver, querem ler. Há pessoas, porque a escrita é fundamental, justamente, independentemente de quem está. Eu não estou a falar de mim, novamente, mas a escrita em si é fundamental para que as pessoas, com outros olhos de ver, se debrucem sobre a língua. E isto é fundamental porque eu sei, em Macau, não só sou eu que estou a escrever. Há outras pessoas que escrevem, eu sei, nos blogs. E nós vemos pessoas a escrever. São essas pessoas que podem escrever e que podem dar um contributo fundamental para isso, não é? Pronto, a escrita é fundamental para que se enriqueça, enfim, para que possa ser facilmente divulgada. Agora sim, deixava com uma última questão, que é também um desafio que tenho colocado a quem se senta aí desse lado, nessa cadeira. Se tivesse que sugerir um livro lá para casa, que livro sugeriria? Que livro tem neste momento na mesa de cabeceira? Eu tenho vários livros. Tenho vários livros. Não é? Eu estou a ler Diana Barroqueiro, essa das que sobre temas bíblicos,
Tem são dois títulos que ela utiliza para a mesma obra, agora não me recordo. Mas eu gosto muito da Diana Barroquet. Eu sei que ela esteve cá, eu tive muita pena não consegui. Acho que não o conheci. Enfim, é outro livro também estupendo, que é sobre Dom Sebastião. Um livro que eu recomendo a toda a gente. Há outros autores americanos que eu gosto muito. Por exemplo, eu recomendo sempre, que é o Mitch Albom. Mitch Albom, todos os livros de Mitch Albom vale a pena ler. Porque o Mitch Albom, se calhar, vai muito na linha do Paulo Coelho, portanto, enfim, fala muito. É uma escrita que eu diria muito temas muito existenciais. O Mitch Albom põe em causa aquilo que nós sentimos, portanto, o sentido da vida, o que é. Há um livro que é muito, muito interessante, do Mitch Albom, que é sobre as 5 pessoas que você encontrará depois de morrer. Estupendo livro que eu recomendo vivamente a todos ler isto, porque de facto reflete a ideia de que isto é tudo muito, muito exíguo, muito... nós estamos à mercê do destino e o depois como é que é? Aquilo que não se fez em vida, será que podemos redimir? Que resposta terá isto? Portanto, Mitch Albom é um autor que eu recomendo vivamente. Ficam então sugestões de Miguel Sena Fernandes. Miguel, obrigado uma vez mais por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, outras ideias e novas viagens pelo universo das letras.